seguir no cenário internacional, que segue também movimentado em diferentes frentes, não só Reino Unido, mas principalmente Estados Unidos e Irã, que continuam ali no radar, enquanto o prefeito de Nova York afirmou que avalia a possibilidade de prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ele participe da Assembleia Geral da ONU em setembro, né? Sempre acontece. Para analisar esses temas e ajudar a entender o impacto de cada um deles, eu vou conversar agora com o nosso analista de internacional, o Urian Fancelli. É sempre muito bom te ter aqui. Muito bom dia, Urian. Tudo bem, Natália? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Torceu para a Argentina ou para a Espanha? Só para a gente começar essa conversa bem. Olha, eu morei na Argentina durante 2 anos e meio, tenho um carinho grande por eles, mas Perfeito. não tinha como torcer pela Argentina, foi para a Espanha mesmo. Perfeito. Pois é, eu estava brincando com o Robson Morelli, nosso correspondente lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco ele aparece aí para a gente falar de Copa. Que a Argentina parecia que não precisava nem de torcida a favor, nem de torcida contra. Que nada tiraria a mão ou as mãos do Messi da taça. E tiraram. A Espanha conseguiu anular a Argentina ontem. Foi um jogo impressionante da Espanha, enfim, foi a vencedora. Vamos falar das tretas políticas, Urian? Enquanto o Trump estava lá naquela cabine blindada, depois foi ali, chamou os representantes do México, também do Canadá, que eram os outros países sede, não sabia nem o que era cartão vermelho, né, como ele mesmo disse durante toda a Copa, ligou para Gianni Infantino, tentou mudar o rumo ali da seleção americana dentro da Copa, mas ontem ele apareceu e entregou as medalhas. É sempre uma cena um pouco constrangedora, não importa o chefe de Estado, né? Tem vaia, tem aquilo ali, aí o chefe de Estado, ainda mais um chefe que não acompanha futebol, né? Então não conhece aquelas pessoas. Fica sempre uma figura um pouco deslocada. Acho que a gente pode começar a falar do Trump daí e depois a gente chega no Irã, o Irian. Eu acho que está tudo um pouco entrelaçado, né? Esse constrangedor, essa palavra que você usou, foi o que eu senti ontem, exatamente quando eu observei as imagens do Trump entrando em campo com toda aquela pompa, depois colocando as medalhas, né, no pescoço de de alguns dos atletas. Observei, inclusive, a reação de alguns É. deles. Eu não tinha certeza se haveria algum tipo de, talvez até mesmo de protesto, lembrando que a relação entre Estados Unidos e Espanha hoje ela não é das melhores possíveis. Se por um lado o Trump ele tem ótimas relações com Javier Milei na Argentina, ajudou inclusive na eleição recente que teve lá com swap cambial de 20 bilhões de dólares. Com a Espanha, o que tem acontecido são muitos atritos, né? A Espanha que tem um primeiro-ministro de esquerda e que se recusou recentemente a colaborar com as ações dos Estados Unidos que estão acontecendo no Oriente Médio. Então, é um país que já chega ali também numa posição um pouco diferente daquela da Argentina. E observar o Trump tendo que lidar diretamente com esses atletas foi bastante curioso. Um ponto que me chamaria atenção, Natália, também tem a ver com a maneira como parece que os Estados Unidos, em nenhum momento dessa Copa, eles fizeram um esforço para usar aquilo que é o palco internacional que a Copa do Mundo permite. Normalmente os países eles usam disso para se promover, para mostrar que respeitam os direitos humanos. Existe todo aquele conceito de sports washing, de você usar de fato desses grandes eventos para uma projeção, para a melhoria da sua imagem, e em nenhum momento eles estavam preocupados em fazer isso, pelo contrário. Foi a Copa das polêmicas, a Copa da politização. Então, bastante curioso, né? Que eles tenham usado disso, inclusive, para projetar uma imagem contrária. E fiquei reparando em todos os jogadores, mas principalmente o principal, né, ou o mais conhecido da Espanha, que é o Lamine Yamal, não deu as mãos nem para o Gianni Infantino, nem para o presidente Donald Trump. Ele ficou bastante constrangido, deu para perceber, bastante. Ele chega ali e só abaixa a cabeça para colocarem a medalha nele e ele meio que passa ali direto, não dá muita bola, né? Que é muito simbólico. Como é que você não dá bola para um presidente dos Estados Unidos, principalmente, e essa figura
ser o Donald Trump, né? E aí, nessa hora da foto, ele tentou ficar ali um tempo, até o próprio Gianni Infantino tenta tirar o presidente Donald Trump. É isso, né? Constrangimento é uma palavra boa mesmo, porque como é que você tira um presidente dos Estados Unidos? Muito difícil a situação toda, né? Ainda mais um presidente como ele que se impõe, né? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então ele aparece primeiro numa cabine blindada, mas aí ele vai para o meio do campo e fica um tempão exposto. Tem algumas congruências em algumas relações, né? Mas também é isso, tudo muito simbólico. Além, a última coisa que eu acho que a gente pode falar de Copa do Mundo, já que terminou ontem, é sobre uma crítica que muita gente tem feito dos entendidos do futebol e tudo mais, do quanto os Estados Unidos tentaram deixar sua marca no futebol e muitas delas não agradaram, né? Essa coisa do DJ nos intervalos, de ser um grande show. Ontem teve um show de intervalo tipo de NFL, de Super Bowl. Então, Madonna com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, um monte de gente, né? Fogos. Eu estava com alguns amigos que falaram, nossa, mas o espanhol e o argentino que estão ali acompanhando dentro do estádio devem estar muito nervosos, porque você está tenso, torcendo para uma Copa do Mundo, para a final da Copa, e aí vem lá do nada o Justin Bieber cantando Aleluia, e você só quer que o jogo termine com a sua seleção campeã. Então acho que o final ontem também foi muito claro de... politicamente, eles não se mostraram tanto, como você vem trazendo, Urian, além das polêmicas, mas dentro do campo, os Estados Unidos se colocaram muito, né? Através dessas mudanças, a pausa para hidratação, enfim, um montão de ponto novo que a FIFA deixou rolar solta. Eu acredito, Natália, que as polêmicas reais sobre os problemas reais são tão grandes que eu considero essa história do show, por exemplo, algo meramente cultural dos Estados Sim. Unidos, que tendem a promover uma espetacularização disso tudo. Então, eles têm, de fato, esse desejo natural de fazer esses grandes shows. E eles, que são um país que já contam com talvez alguns dos artistas mais conhecidos do planeta, de fato, talvez até tenha sido um dos únicos momentos em que eles tenham ali projetado algo de positivo em relação a tudo isso. Agora, quando a gente coloca isso tudo ao lado de outras questões, até mesmo questões da própria FIFA, uma organização sem fins lucrativos, que deve lucrar 13 bilhões de dólares com essa Copa, apenas na versão agora desse ano de 2026, e com todas essas outras polêmicas também do próprio Infantino criando um prêmio da paz da FIFA para dar para o Donald Trump, enquanto o Trump desfila ali no estádio, ao mesmo tempo em que ele bombardeia um país, em que ele bombardeia o Irã. Eu acho que o nosso foco deveria ser em relação a tudo isso, a todas essas inconsistências. Foi o caso até mesmo de um representante do Conselho Europeu propor à FIFA a criação de um comitê permanente para o diálogo, justamente porque a FIFA ela tem sido resumida a isso: dinheiro e poder. Então eu acho que o nosso foco deveria ser esse. Vamos falar sobre isso então, Urian, que é isso mesmo, né? Enquanto o Trump estava aí, os Estados Unidos fortaleciam seus ataques ao Irã. Vamos falar da guerra, que tinha lá atrás, né, um acordo ali, como é que é? Um memorando ali, né? Não era nem exatamente um acordo ainda, tinha 60 dias para eles ficarem em paz, para conseguirem estabelecer um final de guerra. Nada disso foi para frente, né? Muito rapidamente, os dois lados destruíram tudo isso que estava sendo proposto. Estreito de Hormuz voltou a ser uma grande... um braço de guerra, mais um, né? Não dá para dizer moeda de troca, porque os dois lados têm uma condução ali do Estreito de Hormuz. Queria te ouvir sobre o que a gente pode continuar vendo, ou, de repente, uma movimentação para o fim da guerra, que não parece ser o que realmente vai acontecer. Então, o primeiro ponto é que, se a gente for falar
de fato, sobre existe uma luz no fim do túnel para Hum, uma solução, eu diria que, assim, honestamente, existe túnel, as duas partes ainda se falam, mas essa uhum, luz ela está fraca. sim. Alguns sinais positivos, por exemplo, o Marco Rubio ele disse nesse domingo, ontem, que os Estados Unidos estão abertos à diplomacia, no mesmo dia em que os Estados Unidos continuaram, inclusive, a bombardear o Irã. Então, mesmo com esse acordo, esse memorando colapsado, dá para a gente dizer que ainda existe alguns esforços sendo feitos para que ele possa ser salvo. É, a arquitetura de mediação, ela ainda continua de pé, ela é mais robusta do que ela parece, porque o memorando de entendimento ele foi construído com a mediação paquistanesa, né? Conversas técnicas na Suíça, com o Catar ajudando também a aproximar as duas partes. Mas eu diria que esses canais eles estão ali no modo de espera. Então não é que eles morreram, eles estão no modo de espera, ao mesmo tempo em que agora o Trump ele aposta basicamente em tentar fazer tudo aquilo que tinha sido feito antes, ou seja, pressionar o Irã militarmente, só que ele tenta fazer isso esperando resultados diferentes. Então, eu diria que os dois grandes desafios hoje, eles têm a ver, talvez, no primeiro ponto, com as expectativas e as ações do Donald Trump, que faz justamente isso, ele faz o mesmo, esperando algum tipo de resultado diferente, o que não deve acontecer. E o segundo ponto tem a ver com algumas das características desse novo regime iraniano. Eu digo novo regime porque o que a gente tem hoje é uma versão piorada daquele regime que existia antes, muito mais militarizado, muito mais parecido com uma ditadura militar do que com um regime teocrático que havia antes, e também está disposto a sangrar, está disposto a sacrificar o país, está disposto a sacrificar a própria população, porque entende que tem hoje no Estreito de Hormuz como uma das suas últimas ferramentas ali de barganha, portanto, enxerga que não pode em nenhum momento perder esse estreito. Urian, preciso chamar mais um intervalinho, mas continua aqui comigo, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre Irã e Estados Unidos. Vamos falar, inclusive, sobre o prefeito de Nova York, que deu uma declaração bastante forte. Ó, intervalinho para você é o quarto do Acorda Metrópolis dessa segunda-feira. Só tem mais um depois desse, tá certo? Mas fica aqui com a gente, 2 minutinhos, está de volta e encontra todas as informações ao vivo aqui. E no YouTube a gente continua ao vivo também. Até daqui a pouco. Você que está comigo no Metrópolis TV, continua mandando seu abraço aqui para mim, seu bom dia. Um montão de gente mandando mensagem. O Elias agora está com a gente, a Maria também. E muita gente falando sobre Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. A gente falou muito sobre as convenções partidárias que começam hoje. A primeira, efetivamente, vai ser no dia 25 de julho, agora sábado, do Flávio Bolsonaro. Expectativa para saber quem vai ser o vice do Flávio na chapa, né? Ele não fez ainda esse registro, não fez nenhuma sinalização para o caminho que ele vai tomar, tem essa expectativa para que ele faça isso agora. Bom, vamos continuar também falando sobre notícias internacionais. Daqui a pouco a gente chama o Urian para continuar falando de Estados Unidos e Irã.